Olá, esta é a aula número 2 para os alunos que estão interessados em se preparar dos conteúdos de matemática que cairá no vestibulinho da ETEC e no Enem também, né? Só para relembrar, a ETEC são dois vestibulares que tem, um no meio do ano, outro no final do ano, e o Enem no final do ano, geralmente em novembro, tá? E a parte de matemática cai no segundo dia. Então, o que nós vamos fazer até esse período? Relembrar os temas de matemática que cai, tá? Então, primeiro eu vou dar uma introdução sobre o tema e depois a gente vai propor alguns exercícios. Na aula de hoje, o tema será porcentagem, tá? E aí a gente vai propor dois exercícios, um da ETEC e outro do Enem, envolvendo o tema de porcentagem. Mas antes de começar, né, eu já peço que você se inscreva aí no canal para acompanhar as postagens semanais sobre os temas de matemática. E se gostar da aula, compartilha, curte aí e tal, que aí vai ajudando as outras pessoas a estudarem também, a se preparar da melhor maneira possível para esses testes aí, tá? Bom, então o que eu vou fazer na aula de hoje? Primeiro eu vou dar uma lembrada, tá? Eu coloquei 4 exemplos aqui de cálculo de porcentagem, e aí eu vou dar uma lembrada para vocês como fazer, né, o cálculo da porcentagem da maneira que eu julgo mais fácil, que é usando duas operações matemáticas, multiplicação e divisão, e aí você consegue já calcular a porcentagem, tá? Então são 4 exemplos, 4 situações diferentes para abranger aí todos os temas. O primeiro é 9% de 800, essa aqui é a maneira mais fácil, tá? Então eu vou pegar o número 800 vezes 9, né? E o resultado a gente vai dividir por 100. Essa é uma maneira simplificada do que a gente conhece em matemática, popularmente falando, como regra de 3. Se você gosta de fazer as porcentagens por regra de 3, no final, quando você for calcular o x, você vai chegar justamente nesse cálculo aí, que é multiplicar o número pela porcentagem que a gente quer e dividir o resultado por 100. Então, eu já vou fazer esse final que fica mais fácil. Eu vou montar sempre em forma de porcentagem, a porcentagem em forma de fração, porque a ideia de simplificar fica mais fácil. Ó. Então, aqui ó, eu tenho dois zeros aqui de cada número, eu posso simplificar, fica mais fácil. Então, aqui fica 8 vezes 9. 8 vezes 9 é igual a 72. Significa que 9% de 800 é igual a 72. Aqui nesse caso aqui, 25%, daria para fazer de outra maneira, era só pegar o número e dividir por 4, acho até mais fácil de fazer, mas eu vou fazer usando o mesmo critério para a gente dar uma lembrada, que é pegar o número, no caso 340, vezes 25, né? Eu quero calcular 25% agora, e dividir o resultado por 100, sempre vai dividir por 100, tá? Neste caso aqui, só dá para simplificar um zero, então a gente vai ter que fazer a multiplicação da parte de cima, que é 34 vezes 25, fazer aqui no cantinho, que é bom que vocês dão uma relembrada para quem não lembra mais. Então 5 vezes 4 é igual a 20, vai 2, 5 vezes 3, 15, com 2 dá 17, certo? Contar a casa aqui usando o sinal de mais aqui, né? Eu costumo usar o sinal de mais, se eu uso de outra maneira, tanto faz, tá? 2 vezes 34 dá 68, certo? Então aí agora a gente vai somar aqui os resultados, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 15, vai 1, né? E aqui vai ficar 860, que é o resultado da multiplicação, que é 34 vezes 25, 850, perdão, né? 150. Aí dividido o resultado aqui por 10, né, nem precisa fazer essa divisão, é só simplificar zero aqui. Então vai dar 85, tá? Então 25% de 340 é 85. Peguei outros dois exemplos aqui, cada um de uma maneira de fazer, que é bom que a gente abrange tudo aí, e aí vocês veem o que vocês compreendem melhor. Então esse aqui é 520 vezes 6 e vou dividir o resultado por 100. Aqui nesse caso também eu vou cancelar só um zero, né? Então vai ficar 52 vezes 6, tá? Eu vou fazer aqui a multiplicação. Então 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 5 dá 30, com o que subiu vai dar 312. Então vai ficar 312
dividido por 10, tá? Bom, essa divisão aqui por 10, eu vou até fazer aqui, mas só para explicar para vocês que dá para fazer mais rápido, não sei se vocês lembram, né? Vou fazer aqui, ó, 312 dividido por 10, tá? Como se fosse a divisão normal. Então aqui eu vou colocar 3, né? 3 vezes 10 dá 30, para 31 sobra 1, baixa o 2, 10 vezes 1, que vai dar o 10 sobra 2, certo? Acrescenta a vírgula e o zero, opa, esse zero aqui ficou meio defeituoso, e o zero aqui, e aí eu vou colocar 2, né? Então 2 vezes 10 dá 20, para 20 sobra nada, tá? Então o resultado aqui desta divisão vai ser o 31,2. Beleza, aí o que a gente percebe aqui, ó, no caso da divisão por 10, tá? Se você quiser montar, pode montar, fique à vontade, mas era só a gente pegar o número aqui e adicionar uma casa. Percebe que vai dar os mesmos dígitos, né? O 3, 2 e 1, só que com a divisão por 10, a vírgula vai dar uma casa. E por que isso acontece? Porque a gente está dividindo o número por 10, né? O 10 tem um zero só. Se fosse 100, por exemplo, o mesmo número dividido por 100, como 100 tem dois zeros, a gente vai contar duas casas. Então, ou seja, 312 dividido por 100 daria 3,12, tá? Então, dá para fazer mais rápido essa divisão. Eu fiz aqui o cálculo só para mostrar para vocês, mas se tiver, no caso, a divisão por 10, vai ter no exercício que a gente vai fazer, você pode só contar uma casa para a esquerda e para fazer esse cálculo, tá? Bom, o próximo agora é 425 vezes 4 e vou dividir por 100 também, né? A mesma coisa que a gente fez, tá? Só que o que acontece? Nesse caso aqui não vai dar para simplificar nada, né? Nos outros deu para simplificar 2 zeros, 1, né? Nesse não vai dar. Então como é que a gente faz? Ó, vou fazer a multiplicação de novo aqui, né? Igual a gente fez nos outros. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 8, 2 dá 8, com o 2 que subiu vai ser 10, sobe 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17. Então o resultado da multiplicação dá quanto? Dá 1.700 e vou dividir o resultado por 100. Percebe que quando você usa, né, essa parte aqui da fração, já fica muito mais fácil para fazer, né? Não só a porcentagem, mas outros cálculos também, tá? Então simplifiquei os dois zeros aí, então deu um número 17, tá? Então 4% de 425 é igual a 17. Então tá aí todas as possibilidades, assim, vamos dizer assim, né? Não coloquei nenhuma com porcentagem com vírgula, mas a ideia é a mesma, tá? Então eu tentei abranger o máximo de exemplo possível para a porcentagem. Feito isso, a revisão, agora a gente vai fazer dois exercícios. Um da ETEC 2018, que é esse daí, e o próximo do Enem 2021, tá? Para reproduzir o consumo de derivados do petróleo, os fabricantes de produtos de plástico iniciam a produção de suas peças utilizando bioplástico, material biodegradável e ou produzido a partir de fontes renováveis. A X Plástico está no mercado há 20 anos, né? E está aqui uma informação importante, né? Usa 6 toneladas de plástico comum, né? Para fabricar 20 bilhões de peças todos os anos. Então, essas 6 toneladas é por ano, tá? Desta empresa, essa empresa, no início de 2018, iniciou ou começou a produzir a linha Eco Copos com bioplástico. Essa linha representa em torno de 2%, né? 2% do número total de peças produzidas. Então, dessas 6 mil toneladas, 2% é o que essa empresa vai usar tendo início das atividades em 2018. Tá? Esse 2% é 2% ao ano, tá vendo? Está escrito aqui, ó, de peças plásticas produzidas por todo o ano nesta empresa. Continuando aqui a leitura, suponha que a razão anual entre as quantidades do ecoplástico e o total de peças produzidas sejam constante até 2030. O que significa constante aí, né?
Vai falar embaixo aí, ó. E a quantidade desta massa plástica utilizada na confecção de cada peça seja sempre igual. Ou seja, constante significa que vai usar sempre a mesma quantidade por ano. No caso aqui, os 2% ao ano, sempre em cima do mesmo valor, no caso 6.000 toneladas, né? Que foi o que falou lá no começo do texto, tá? O número de toneladas, ó. Então, por isso eu só grifei tonelada, porque tinha outra informação lá, mas a informação que a gente vai usar para resolver vai ser as toneladas, né? O número de toneladas de plástico comum que deixarão de ser utilizadas pela X Plástico no ano de 2018 até 2030, tá? No ano de 2018 até 2030, ao produzir as peças do Ecocopus E. Aí tá lá as alternativas, tá? Bom, muita atenção aqui porque esse exercício ele não é tão difícil, né? Apesar do texto ser um pouquinho longo, mas tem a pegadinha aí, né? Então a gente vai calcular primeiro as toneladas por ano e depois multiplicar o resultado pelo número de anos que tem de 2018 até 2030. Então, no caso aqui seriam 6.000 toneladas, certo? Vezes 2, tá? Porque tem que calcular 2% ao ano, dividindo o resultado por 100, igual a gente fez lá nos exemplos, tá? Então aí aqui a gente vai simplificar zeros para ficar mais fácil. Então aí já vai dar o resultado, né? O resultado dessa multiplicação vai dar a tonelada por ano, tá? Mas ele não pediu só isso, ele quer que calcule por esse período de 2018 até 2030. Muita atenção com esse detalhe aqui, né? Desta informação, tá? Porque dá uma vontade danada de dizer que esse período aqui tem 12 anos, né? Se a gente fazer a subtração simples de 30 menos 18, vai dar 12. Só que o que acontece? Ela teve início em 2018, então ela trabalhou 2018 inteiro, tá? Então, ela não teve início em 2019, né? Ela trabalhou 2018. Então, fazendo a subtração aqui para não errar, porque tem que tomar cuidado com essas situações de ano, né? Calcular período de ano, que às vezes engana, tá? Você pode até fazer de 18, 19 até chegar ao 30 e contando os anos, mas aqui vai dar 12, né? Mais um ano, que é igual a 13 anos, tá? De produção, porque precisa contar esse ano de 2018 também, tá? Então, se você fizer somente a subtração simples, você vai deixar de contar o ano de 2018 que precisa contar. E aí, o que acontece nessa situação aí? Se você fazer por 12, mesmo fazendo o cálculo correto da porcentagem e calcular a produção por 12, você vai encontrar alternativa com essa informação. Mas o período correto de tempo é 13 anos, tá bom? Continuando aqui, o próximo exercício tem a ver com o Enem 2021, tá? Em uma rede de supermercado, vende latas de suco em packs, aí tá a tradução pacote. Cada pacote tem 12 latas, tá? E é vendida da seguinte forma: um pack é vendido por R$ 21,60, certo? E na compra de dois, ou seja, dois já seriam quantos? Já seriam 24 latas, né? Terá um desconto de 40% do valor, tá? Então, o que acontece aí? É muito comum nos mercados hoje em dia ter esse tipo de promoção. O primeiro vai ser o valor total, 100%, né? Somente no segundo valor, no segundo pacote, que você vai ter um desconto de 40%. Então, o primeiro vai ser R$ 21,60 e a gente vai ter que calcular o desconto de 40%, tá? Então, só para ver a situação aí. Entretanto, essa rede de supermercado costuma disponibilizar também o valor unitário em cada uma das situações de compra. Para obter esse valor, já ensinou aqui como fazer, né? Só a gente ver, ó. Basta dividir o total gasto, certo? Pelo número de latas adquiridas, pela quantidade de latas adquiridas. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir o quanto que ele vai pagar, o 21,60 mais esses 40% de desconto somente no segundo, né? E depois nós vamos dividir o resultado por 24, porque nessa situação são dois pacotes, são 24 latas, tá? Continuando aí, em um determinado dia, nos 5 supermercados da rede que vendem os packs da forma descrita, os registros do valor unitário de cada lata de suco para o cliente que comprava 2 packs eram diferentes entre si, conforme os dados.
Loja 1, R$ 1,08. Loja 2, R$ 1,40. Loja 3, R$ 1,44. Loja 4, R$ 1,76. Loja 5, R$ 1,78. O que será que ele vai pedir, né? Vamos ver aqui que a gente já vai ver pela tendência que já faz as questões do Enem, já sabe o que vai pedir, né? Em um dos supermercados o valor está correto, o valor unitário está correto, ou seja, das 5 que foram apresentadas, somente uma está correta, né? De acordo com o costume da rede ao vender os dois packs, esse supermercado corresponde à loja, aí está lá as alternativas. Então nós vamos ter que descobrir o seguinte: qual desses preços, dos 5 preços que foi apresentado, é o preço correto, tá? Então o primeiro passo é calcular o desconto. Aqui já para facilitar o cálculo, né? Eu vou já colocar o seguinte: em vez de calcular 40%, que é o desconto, né? Nós já vamos calcular o valor que ele vai pagar, ou seja, 100% é o total. Se eu tirar 40, sobra 60. Então ele vai pagar 60% do valor, certo? E não 100%. Então a primeira vai sair 21,60. Eu vou colocar aqui 21,6, porque fica mais fácil fazer o cálculo, né? O zero após a vírgula, só para lembrar, não faz diferença no número, tá? E aí vai ficar vezes 60, e eu vou pegar esse resultado e dividir por 100, porque tem que calcular 60% do valor, tá? Lembrando aqui que dá para simplificar somente um zero, e aí você vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó, 21,6 vezes 6, tá? Bom, aí vai dar o valor que ele vai pagar, certo? Lembrando que tem que dividir por 10 aqui no final, porque não deu para simplificar todos os zeros. E aí só para lembrar, por exemplo, se fosse 216 dividido por 10, você pode montar o cálculo, mas a gente percebeu que a vírgula vai pular uma casa aqui. Então significa que se fosse 21,6 dividido por 10, daria 216, tudo bem? Mas se quiser fazer a conta, pode fazer. Depois que vocês calcularem lá o desconto, quanto que ele vai pagar no segundo, nós vamos calcular o valor total, tá? Porque lembrando, foi dado lá no texto, basta pegar o valor total e dividir por 24. Então nós vamos pegar o 21,60, né? Que é o preço de 1, mais os 60% que você vai calcular aí lá na parte de cima. Isso vai ser o valor total, certo? Então aí vai ser o valor total gasto pelos dois pacotes. Continuando aqui, aí nós vamos ter que calcular o valor unitário, certo? Então calculando o valor unitário, aí o preço unitário no caso aí dos sucos, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o total, o valor gasto, né? O total aqui, certo? Vai colocar esse número, né? E vai dividir o resultado por quanto? Por 24, porque são 24 latas, lembrando que cada pacote tem 12 latas, tá? E aí, para facilitar a divisão aqui, ou se você quiser fazer pela multiplicação também, dá para fazer, você vai pegar os resultados que tem aqui, que são as alternativas, né? Eu aconselho, nesse caso aqui, pessoal, a colocar só os números mesmo, ou seja, não se preocupar com a vírgula, porque dá para fazer numa boa aqui, para esse caso, sem a vírgula, né? Então, nesse caso aqui, ó, você vai começar usando 1. Por que 1? Todas as alternativas começam com 1 aqui, tá vendo? Né? Então, não tem outra possibilidade, tá? Então, do número que chegar, você vai usar 1, subtrai lá, vê o quanto que sobra. Depois, na segunda coluna, você vai usando os outros valores, que é o 0, o 4 e o 7. Não tem outra possibilidade, né? E aí você vai tentando fazer a divisão. Ou você pode pegar 24 e multiplicar por esses números que estão aqui também, né? Que aí você consegue achar qual é a alternativa. Lembrando que 24 vezes essas alternativas tem que dar o valor total, ou seja, o total gasto, tá? Então é isso para a aula de hoje, né? Qualquer dúvida aí põe no comentário, a gente vai tentando responder na medida do possível. E aí é isso para a aula de hoje, tudo bem? Nos vemos pelas redes sociais aí, pelo YouTube, na próxima semana, tá? Lembrando que será um tema semanal, também para não ficar muito puxado para vocês aí que estão tentando se preparar, tá bom? Um abraço a todos, até!